E aí, meu povo, como é que você tá? Olha, gente, desculpa, tá? Demora pra gente poder apresentar o podcast aí pra vocês. Eu fiquei sabendo que vocês falaram que não ia ter mais, cara. Não é verdade, tá? A gente voltou com tudo e a gente tá preparadíssimo pra esse tema dessa mensagem, ou tema da lição que é mensagem, foi mal, galerinha. E olha, eu vou falar pra vocês, não sei se vocês pensaram a mesma coisa que eu, mas quando eu vi o tema de mensagens da lição, eu achei que a gente ia falar de parábolas de Jesus. Juro pra você. Não é um, Mas não é um mau cara, tema, né? não é um mau tema, mas tipo assim, é que eu gosto muito de Apocalipse. Galera que me conhece aí sabe. Só que quando a gente veio pra estudar o tema da lição, cara, é incrível. É incrível. A gente vai aqui apresentar a lição 4, mas eu tenho certeza que vocês estudaram as 3 primeiras e já foi top pra caramba. Mas eu não tô aqui sozinho, tô aqui com o meu parceirão, Diegão. Como é que você tá, queridão? Eu tô muito feliz, né? Que a gente voltou, que eu tô aqui ainda. Eu pensei Paixão que ia ser. extrema, né? Paixão Aqui é 2016, né? Pra falar que eu sou antigo na igreja. Só quem foi no acampal lá, que foi até o Alejandro Bolhon. É, você não Cara, foi sensacional. Enfim, muito obrigado aqui por eu estar aqui. Eu pensei que ia ser cortado, né? A pandemia tava aí. Tô brincando, sacanagem. Estou aqui de volta, mas não estou sozinho também. Estou com o meu amigo aqui. Já virou amigo nosso, né? Parceiro, cara. Parceiraço. Parceiro. Rodrigão, nosso pastor. Tamo junto, brother. Sempre nós. Pastor já Não, virou pastor, de casa pastor já. é o pastor âncora daqui. 8 episódios ele já participou aqui. E não estamos sozinhos Fora também. que não foi pro ar, galera. Temos uma convidada. resenha. Fora Fora. resenha por fora aí. Mas a gente tem uma convidada especial aqui. Muito especial. Próxima, Como é o nome dela? Larissa. De onde? Nosso distrito herculano. Oi, lá. Larissa. Oi, Lucas, tudo bem? Prazer, gente. Meu nome é Larissa, sou do Piraporinha e é uma honra estar aqui com vocês. Você pode falar seu Minha Instagram? distrital. Meu Instagram é @lari com 2 Hs. Obrigado. Ponto Silva com 2 As. Vai me ajudar na edição depois disso daí. Fica tranquilo. Mas nós também queremos agradecer o nosso pastor, como é o nome dele que eu esqueci? Wesley. Valente. Nome, obrigado, pastor. Eu quero agradecer o pastor Wesley aí por estar cedendo esse espaço pra gente estar realizando esse sonho aqui, que é o da lição da Escola Sabatina. Além do Wesley, também agradecer o nosso pastor Rodrigão aqui, o Brabo, né? O Brabo, gente, pastor Rodrigo, você é louco. Ele pregou lá na minha igreja lá, mano. Que 3 pessoas queriam se batizar de novo. Que tava acreditando De errado. novo? De novo. De Eu novo. tava acreditando errado. Eu falei assim, não é possível. Eu vivi a vida inteira errada aqui. Eu vou batizar de novo Foi aqui. bom mesmo, eu Eu tava fui um lá. deles lá. Batizei semana passada. Eu fui e eu tava. Mas foi muito bom. Mas, antes de começar, então, vamos orar? Vamos? Lari, pode orar pra gente? Claro. Oremos. Pai querido, Deus de amor, agradecidos somos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Agradecidos somos, Senhor, por mais uma semana que está se dando início agora, Pai. Amém. Abençoe agora que vamos falar sobre a Tua Palavra, Senhor, a lição de mais uma semana, uma lição abençoada. Faz que nós venhamos falar, Senhor, aquilo que está no seu coração e não no nosso. São essas bênçãos que nós lhe pedimos, desde já agradecemos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Qual que é o tema da lição de? Temam a Deus. Temam a Deus. Quase Tem- que eu dei uma Você gaguejada. viu ali, né? Você viu. Cara, tem uma tirinha que é muito interessante. A tirinha também tem um podcast aqui. Homenagem cara. a gente, né? Ah, com certeza, né? Ó, Mas vamos eu fazer o percebi seguinte. que não é um podcast cristão aí, não. Eu percebi. Será? Ó a segunda tirinha, vai, mete bala aí. Eu vou ler aqui então, aqui. Eu vou ser o cara sem barba, tá? É Quer muito, que eu faça o outro? muito contraditório isso daqui. Deixa eu fazer o outro aqui. Vamos lá então, você faz o outro. Vou começar faço pelo do cara óculos. sem barba aqui, beleza. Ah, você tá usando óculos, né? Boa. Olha que legal. Por que as pessoas têm tanto medo do Apocalipse? Porque ele alerta para a brevidade, é isso? Do juízo. Do Ah. juízo final e convida as pessoas a repensar a própria vida e tomar as melhores decisões. Aí você- Desculpa, mas eu acho isso aí de juízo final uma viagem muito grande. Mas eu respeito. Tô rindo, mas é com respeito, tá? Tudo bem, mas pense sobre o fato de que antes do dilúvio, muita gente riu com respeito de Noé. Também riram com respeito da pregação de João Batista. E bem, o dilúvio aconteceu e Jesus veio e ainda prometeu voltar. Precisamos pensar sobre isso. Cara, eu acho isso aqui Caramba. muito doido. Porque, tipo assim, aqui a gente já vai entrar num campo que é complicado. Por isso que o grande pastor está aqui com a gente aqui. Porque, por exemplo, aqui, eu acredito que para que eu pudesse acreditar nas palavras de Noé, nas promessas de Jesus e tal, tudo mais, primeiramente eu teria que acreditar na Bíblia ou ter ela como uma verdade absoluta ali. Por mais que muitas pessoas dizem que tem como verdade absoluta, mas tratam ela como um livro ilustrativo, né? Uhum. Para mostrar algo que não é de fato que está escrito ali.
E é um pouco complicado da gente lidar com esse temor a Deus, inclusive que na semana passada, né, a gente estudou ali sobre o início das 3 mensagens angélicas, o tema dessa semana é falando das 3 mensagens em si, mas é um pouco complicado, porque como é que eu vou levar isso daí para uma pessoa que não é da igreja, que não lê a Bíblia, que não tem a Bíblia como verdade absoluta? Eles vão dar risada ou mesmo não acreditar, mas é uma verdade, mas para eles não funciona. Porque, por exemplo, se alguém de uma outra denominação falar pra gente aqui que a gente hoje tem um guia espiritual e que se a gente morrer a gente vai reencarnar e até a gente ser santo 100% aí a gente vai ficar reencarnando a vida inteira. Eu respeito, mas eu não acredito. Eu tenho algum ponto de conhecimento que coincide com o dele, né? Mas eu não acredito. Então, tipo, é meio complicado, né? Esse cara aqui tá dando risada, mas eu acho que ele não acredita na Bíblia, não. E aí, pastor, como é que é esse negócio de temor a Deus pro mundo, né? Pro mundo. Levar essa mensagem pro mundo é complicado. Como que a gente fala pra uma pessoa, né, que não tem um vínculo assim muito próximo com a igreja? Então, cara, a questão de temer a Deus, quando a gente vai estudar essa ideia de temor, né? Ela não tá ligada tanto ao medo, mas ao respeito. Entendeu? Deus, ele pede respeito. Tanto é que quando ele aparece, ele pede algumas coisas, né? Ó, vou aparecer lá no Monte Sinai. Vocês vão se lavar, vocês vão tomar banho, entendeu? Em outros momentos, você vai tirar suas sandálias dos seus pés, entendeu? Você vai se colocar em sinal de respeito. Então, Deus, ele pede esse respeito. A presença de Deus, ele pede respeito. Não pode se fazer de qualquer jeito. E é isso que eu falo para os jovens. Porque boa parte dos jovens, mano, vou fazer e ele aceita, entendeu? Não é assim. Ele coloca as condições para ser aceito. Então a Bíblia, em vários momentos, ela vai dizer assim, olha, vocês estão fazendo, mas Deus não está aceitando. Você pega Isaías 1, Deus está dizendo assim, vocês estão orando e eu não estou ouvindo. Cara, é forte isso, porque assim, ele fala, vocês estão gritando e eu estou tampando meus ouvidos para não ouvir vocês. Por quê? Porque está faltando respeito, está faltando trabalhar com aquilo que Deus pediu para que se fizesse. Então, o problema a questão do temor é muito mais ligado à autoridade de Deus, o respeito à autoridade de Deus, entendeu? Do que medo, né? Certo que quando Deus aparece, você vai ter medo. Primeiro que você é pecador, miserável, né? E assim, Deus aparece, você fala, bom, eu sou pecador, ele vai me consumir. A gente tem essa questão de ter medo quando Deus aparece, entendeu? Porque ele aparece cheio de coisas, assim, sobrenaturais. Lembra lá quando ele aparece no Monte Sinai? O Monte Sinai tá pegando fogo, cara. Imagina. O monte tá tremendo, tá pegando fogo. E aí diz que Deus fala os 10 mandamentos lá, as 10 palavras, né? Tipo, com voz de muitas águas. Cara, é algo sobrenatural que você não consegue descrever o que é. Só sentir medo mesmo. Entendeu? Então, assim, você tem medo, mas ao mesmo tempo você tem respeito, né? Pelo Deus que tá ali aparecendo pra gente. Não é tipo um medo que, caramba, aquela pessoa vai me fazer mal, mas é um medo de ir contra aquela pessoa. Tipo isso, né? A gente sente isso. Até na empresa. Você vai falar com o CEO, falou, pô, eu sou um mero estagiário. Vou falar com o CEO. Você sente a presença, né? Você sente aquele respeito. Me vestir bem, né? Isso, você vai se vestir bem, você vai cortar a unha, você vai fazer o cabelo, vai escovar os dentes. É a mesma coisa com Deus, pô. Sim. A gente sente essa atmosfera, só que bem pior. Porque Deus como o pastor ilustrou, vem trovão, vem fogo, as pessoas se assustam. Mas tem aquela presença de mim. Não é aquele medo ligado a perigo, né? É aquele medo ligado ao respeito da presença dele. A gente vai ter o medo ligado ao perigo, porque assim, a gente acha que é pecador mesmo. Sim. Entendeu? E acha que Deus vai fulminar a gente. Porque você fica, mano, eu tenho pecado, entendeu? Deus vai aparecer aqui, e aí? Como é que vai ser? Que é o que vai acontecer no tempo da angústia de Jacó. Entendeu? Você vai ficar assim, bom, a porta da graça fechou. Eu sei que fechou. Será que eu... Tô salvo ou não? Será que eu entreguei tudo na mão de Deus? Será que eu coloquei todos os pecados, né, nas mãos dele? Medo mesmo. Será que ele me perdoou? E ela diz assim, essa é a luta que a gente vai ter. Por quê? A gente vai ficar achando que a gente não está salvo. A irmã White diz assim, se a gente tivesse certeza da nossa salvação, a gente nem fugia. Nem fugia. Entendeu? A gente enfrentaria. O problema é que a gente não tem essa certeza. Eu não tenho certeza nem se eu fechar a porta de casa hoje. Eu fico com medo, eu volto. E aí você corre. Corre. Primeiro, assim, a gente tem medo de coisa sobrenatural, cara. Tem medo. Imagina só, se você estivesse lá na pele de Moisés. Você tá andando, de repente você vê uma arvorezinha pegando fogo. Beleza. Aí você sol, passa, né, do lado da árvore, ela fala.
Ei! Se fosse de noite, meu irmão, Se eu, ele ia ver a carreira. se eu tivesse de moto, era uma reduzida e uma acelerada, filho. E tem outros episódios piores, né? Que ele fala pra Moisés virar as costas e tal, não Sim. é? Ixi, mano, a presença de Deus deve ser um negócio Mas sinistro, tem- meu. Entendeu? Ó, imagina, Moisés viu as costas de Deus, né? Um Ah, é ao pedacinho contrário, né? ele Ah, viu tá. um pedacinho da glória de Deus. E o texto diz que o rosto de Moisés brilhou por muito tempo, cara. A glória de Deus impregnou no rosto de Moisés, a ponto dele ter que colocar um véu, cara. Um véu para ele conseguir falar com o povo. Porque o povo não conseguia olhar pro rosto dele. Moisés é privilegiado, né? Por mais que a mídia ela fica apresentando pra gente diversas coisas sobrenaturais com filmes e séries, eu acho que a gente não tá preparado não, cara. Se a gente se depara, por exemplo, com uma situação de Balaão também, cara, que a mula falou com ele, tá doido, velho. Ele falou assim, não, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus, não. O episódio de Paulo, doido, que ele viu o anjo lá com a espada flamejante, que ele ficou cego, Vai, né? passa aí, passa. Nossa, é doido, mas é. Então, ó, a gente vê então no Apocalipse 14, que fala das três mensagens angélicas, que eu gostaria de ler pra vocês aqui. Galerinha, Apocalipse 14, tá? Versículo 7. Vamos lá. Vou só me posicionar aqui, ó. Na verdade, vou ler o 6, tá? Pra gente contextualizar. O 6 foi o tema da semana passada, mas vamos continuar lendo aqui, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada cidade, nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e fonte das águas. Aí a segunda voz, seguiu outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da sua ira. E o versículo 9 seguiu a este outro anjo terceiro dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo de enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Gente, vou falar um negócio pra vocês aqui. Quando a gente lê esse negócio aqui, dá um medinho, cara. Dá um medinho. Ó, eu vou contar uma história que aconteceu comigo aqui, lá na Bahia. Você lembra da nossas primas lá da Bahia? Lembro. A gente é parente, galera. Não parece, Não mas parece, parente. né? Mas Eu é. lembro que de um episódio, que quando eu tava lá, não era adventista, não conhecia, eu era coroinha. E eu lembro que uma vez uma prima nossa, ela contou chorando, que leu o livro de Apocalipse e ficou com muito medo. E que ela não queria ler mais o livro de Apocalipse porque tinha medo das coisas que estavam escritas aqui. Que é muito contrário, né? Porque o Apocalipse é as boas novas, né? Que é pra gente ficar feliz com o que tá vindo. Mas ela leu aqui e ficou com muito medo. Porque, claro que muita coisa ela levou como literal, como os gafanhotos, a besta, né? A própria besta. os negócios de 7 cabeças lá e tudo mais, ou também essa parte aqui do Apocalipse, porque tem um negócio aqui que causa um medo. E aí, quando a gente vai e começa a ler esse texto aqui, como é que eu consigo ler esse texto aqui e conciliar com uma boas novas, né? Que foi o tema da semana passada, que é o Evangelho. Porque assim, se eu ler de uma forma literal, eu vou ficar com medo do que está escrito aqui, cara. Eu não vou querer me aproximar de Deus. Muita gente, não vou ser doido, olha os negócios que tá aí. Sendo que o texto chama pra gente se aproximar, mas quando a gente se aproxima e lê, dá um medo aqui. Como é que eu concilio isso aí com os dias de hoje? Sabe, esse temer a Deus, essa Babilônia, essa queda, a besta, furor da ira de Deus. Que como você falou, a galera ficava com medo de estar na presença. Imagine provar a ira do Pai, cara. Você tá maluco? Eu quero estar com o Senhor, por favor, me salve. É uma coisa bem tranquila, porque assim, o Apocalipse, quando ele traz a questão do juízo, ele também traz a ideia de proteção de Deus. Porque quando ele vai falar do juízo, ele mostra lá os 144 mil já salvos. É. Ó, esses são os 144 mil. Eles venceram. Então, assim, ele mostra que tem como vencer. Ele mostra que tem como ganhar. Então, assim, não é só, ó, todo mundo vai perder. Não, tem um grupo que salvou. Tem um grupo que foi. Entendeu? Ele fala assim, olha, eu vi os 144 mil salvos e com ele uma grande multidão que não podia contar. Então, assim, ele mostra Jesus vencendo e trazendo as primícias, trazendo os que são dele com ele. Então, assim, apesar de mostrar o mal que vai acontecer no final dos tempos, né, o juízo que vai acontecer, ele mostra vencedores também. Então, você pode estar entre os vencedores. Você pode não passar por muitas dificuldades. O problema é que a gente também lê muito romântico a Bíblia, entendeu?
Ah, então agora sim, eu sou dos 144 mil e nada vai acontecer. O texto diz assim, cara, eles passaram por fome, eles passaram por sede, o sol queimou as costas deles, entendeu? Mas eles venceram. E é interessante que eles venceram e só eles podem cantar um cântico, que é o cântico de Moisés lá. Por que só eles podem cantar o cântico? Porque só eles passaram por aquela situação. Eles passaram por uma situação tão extrema que só eles têm condição de cantar uma música diferente que vai ter para eles lá. Legal. Entendeu? Porque assim, eles passaram dificuldade. E não foi fácil, não. A irmã White diz assim, nada que aconteceu nessa terra, até hoje, vai se comparar ao que vai acontecer no juízo final. Pega a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, pega as atrocidades aí que fizeram nas cruzadas nas e escolas. tudo. E ela diz assim, ó, isso é fichinha perto do que vai acontecer lá. Vocês estão lascados, viu? É melhor vocês aceitar o Jesus aí. Se você pegar assim, o livro dos mártires lá, o que acontecia com os mártires, né? Queimados vivos, né? Como a Igreja Católica na Inquisição matava as pessoas. Cara, você fica, mano, como é que eles puderam fazer tudo isso? Horrorizado. E assim, em nome de Deus. E tem muita coisa, como é que eles matam. Mata dentro de um bufo, de um boi de bronze, puxa 2 cavalos e empalado, tudo que é jeito. Bota um balde com rato, queima um balde com rato, comer sua barriga. O negócio é fichinha, você tá maluco, tem como e assim, não. Vai ser pior, ela disse. Ave Por isso Maria. que só quem tiver a fé provada, né, é que vai conseguir passar por aquele momento. São as pessoas que não estão mais aí para a própria vida. Estão dispostos a passar por todo o momento final. É por isso que ela diz que Deus vai tirar antes aqueles que não conseguem passar. Estão prontos, mas não conseguiriam passar por essa prova. Por isso que tem o 4º anjo que passa aí, né? Eu sempre falo pro pessoal, não é 3 mensagens, né? São 4. E a do 4º anjo é a voz, né? A 4ª voz é a voz. Que diz assim, felizes são aqueles que dormem no Senhor. Porque as suas obras já estão guardadas já. Eles já fizeram o que tinham que fazer. Então, assim, eu falo pro pessoal, gente, eu falo para Deus que eu não quero passar. Que eu me conheça. Tá de boa já, entendeu? Viver até um tempo antes. e descansar no Senhor. Entendeu? E você vai acordar no dia da trombeta, da volta de Jesus, você vai olhar pro céu, Jesus vindo te buscar. Você faz parte daquela grande multidão lá, entendeu? Eu falei, não preciso fazer parte de 144 mil. Se eu entrar e o portão fechar e eu for o último, tá de boa. Eu só quero entrar. Eu só quero entrar, entendeu? Eu posso ser até depois do último. Depois do último sou eu. Porque assim, a situação vai ser difícil. Por isso que Ellen White ela vai trabalhar a questão do preparo o tempo todo. Você tem que estar preparado para isso. Porque assim, vai ser um momento muito difícil. Ô, pastor, uma dúvida que ficou. Mas antes, só que eu queria falar que você me lembrou, senão eu vou perder esse fio aí. Por favor. Você falou assim que as pessoas leem o Apocalipse e ficam com medo. A lição também trouxe um episódio muito legal, assim, que eles levaram no sentido literal. Que tava um teatro e começou a pegar fogo. E quem foi dar a notícia foi um palhaço. E ele falaram assim, saia, saia. O palhaço gritando e se expressando e fazendo tudo que é jeito e as pessoas dando risada e aplaudindo. As pessoas levaram aquela cena no sentido literal, que o palhaço estava fazendo uma graça. Só que aí pegou fogo e o teatro pegou fogo todo mundo. E até a lição fala que é aplaudindo o Apocalipse. Sim. Então, quando você leva no sentido literal, você não vai entender mesmo. Você vai aplaudir, você vai ficar com medo, você vai ficar sem graça, sei lá. Mas você não vai entender. Mas quando você entende o simbolismo, quando você tem um conhecimento mesmo da Bíblia, você entende que é a revelação, que é a salvação, que é a graça, que é todas essas coisas aí. A dificuldade é que assim, o povo leva muito na brincadeira o que está acontecendo, entendeu? Isso. Você vê o povo, não vai acontecer. Se acontecer também, não tô nem aí, entendeu? Eu tenho uma pessoa que uma vez eu fui dar estudo bíblico e ela disse assim, eu vou pro inferno mesmo. Entendeu? Quando o lago de fogo abrir, eu mergulho no lago de fogo. Já aceitou. Que coisa, nossa, hein, velho? Entendeu? Então assim, tem pessoas que levam dessa forma, entendeu? Na forma de brincadeira. Que acham que o fim é uma piada. Tinha uma música que fez muito sucesso aí há um tempo atrás e dizia assim, o mundo acaba hoje e eu vou estar dançando. O mundo acaba hoje e eu vou estar dançando com você. Tipo assim, acabou, bom, beleza, né? Entendeu? Cumpri meu papel aqui. As pessoas, sabe, levam na brincadeira algo que vai ser terrível. Porque se você pega ali a cólera de Deus, né? Mano, vai ter úlcera, vai ter fome, vai ter sede, entendeu? Vai ter sol quente, vai ter várias coisas que vão acontecer, cara.
Não vai ter água aí? Então, assim, não vai ser um momento de brincadeira. Vai ser um momento muito difícil para os seres humanos aqui no planeta Terra. Entendeu? Vai morrer muita gente, vai ter morte dos animais e todas as coisas. Imagina, as águas vão se tornar em sangue. É. O negócio é doido. Imagina Mano, você mas abrir você- sua torneira e Voltemos sair ao sangue. Egito. Voltemos. Mas e você pular do monte e não morrer também? O pessoal falou que vai pedir pros montes cair sobre a cabeça, né? E não vai morrer. Isso é mano. literal? Ok? Como é que é? Oi? Isso Ah, é ninguém literal? pode morrer. Dos montes. Então, Será a questão toda é o seguinte. A Mão White diz que depois do fechamento da Porta da Graça, o justo não morre mais. O justo não O justo morre. não morre mais. É entendeu? isso, família. E o ímpio morre? O ímpio morre. Vai. Ah, então eles Aí, vão se ó. jogar mesmo. Entendeu? Se a porta da graça se fechar e a gente Primeira, morrer, já primeira sabe coisa que eu vou fazer é o seguinte, Senhor, fechou a graça, eu vou pular de um prédio. Ah, Se eu não morrer... A questão toda é o seguinte, por que ela fala que esse momento vai ser um momento assim de dificuldade pra gente, a angústia de Jacó? Porque assim, fechou a porta da graça, beleza, vai vir uma voz do céu dizendo assim, tá consumado, entendeu? Tá acabado. A gente vai ouvir essa voz? Vai. Que Aí isso, cara? ela Todo vai diz ouvir que a do céu data. Tem uma voz como trovão. Mas peraí, o entendeu? mundo inteiro vai ouvir essa Vai voz? ouvir, É tá? porque tem duas vozes, tem outra que é só nós que vai ouvir, né? Sim, tem um... Tá Que é- consumado, Que tá é com a fechado. data, não é? Então, É. então Não, mas é nesse. É nesse... Aí ele diz o dia e a hora da volta de Jesus. É. no consumado. Tá consumado. Mas o está consumado todo mundo vai ouvir, Sim. até os ímpios. Então, a questão toda é uma voz de trovão. É o que eu quero ouvir. O que ela diz é que assim, as pessoas vão ouvir, entendeu? E vão começar a ter medo. Porque Lascou. assim, agora vem o problema. Lascou. Porque agora vem o decreto de morte. A Nossa. garoa. E a garoa. data, todo mundo ouve também ou só, Só o os justo? ímpios. Só os justos. Só os Só os justos. Ou só os ímpios não, só os justos, só os Só os justos. E agora sim, você começa a fugir porque vem um decreto de morte. O pessoal começa a te perseguir para matar. É nesse sentido que ela diz assim, se a gente tivesse confiança da nossa salvação, A gente ia não fugir. fugiria. Ah, agora faz sentido. Entendeu? Me ferrei, Porque ela diz amigos assim, e as amigas. armas que eles prepararem contra Estevão vocês, não vai ser nada. Ela fala de espadas porque é o que tinha na época lá, né? As espadas que eles vierem, assim, não vai ser nada. Elas vão se desfazer na sua frente. Espada. Só que o problema é o seguinte, a gente não sabe se tá salvo ou Os não. cara vai vir É. com A angústia de Jacó metralhadora. é essa, a gente começa a lutar com Deus. Eu tô salvo ou não tô? O senhor perdoa ou não perdoa? Me Que é a responde. batalha da mente. Que você E aí tava agora, falando. ó, você pega assim, vamos lá. Ela diz assim, as grandes estrelas da igreja vão começar a cair. Você tá fugindo, vou pôr aqui algo bem hipotético. Você tá fugindo com um bulhão. E de repente Top. o bulhão morre depois do fechamento da porta da graça. E Maluco, você começa a tremer descobre todo. que ele tava perdido. Eu me começo a me tremer todo. Entendeu? Porque eu já preguei vários sermões dele. E aí você fala assim, Tô no cara, mesmo caminho. se ele tá perdido, já era pra mim. Sim. Quem sou eu Entendeu? perto do bulhão? Já era pra mim. Real. É hipotético, gente, viu? Bulhão, é hipotético. Então, são as grandes estrelas, pessoas que você colocava que estavam salvas. Entendeu? Só que elas morrem. E agora? Você começa a lutar com Deus mesmo. E aí, mano? Eu tô salvo ou não tô, entendeu? Nossa. A briga é essa. Lembra que a angústia de Jacó é com Deus. É. Porque o Esaú tá vindo com o exército dele. Ele manda presente para Esaú e Esaú não responde. E ele diz, Deus, o Senhor prometeu que ia me salvar. O Senhor prometeu que o Senhor seria minha guia. E Deus não fala nada. E esse vai ser o problema. Porque você vai orar pedindo libertação e Deus não fala nada. É o momento em que você, Ellen White diz que você vai sobreviver com a sua fé. E sua fé somente. Mas Jesus passou por isso, né? Sim. Que ele falou assim, ué, cadê meu pai, mano? É, mas é isso que vai Senti acontecer. um vazio. Mano. Porque assim, a gente romantiza, como eu falei. Ah, como é que vai ser esse tempo? Ah, da torneira do ímpio vai estar saindo sangue. Da torneira do justo vai sair água. E não é assim, e brother. se na minha casa tiver um ímpio, Entendeu? vai Não sair é assim. igual o BK, meia meia, tá ligado? E o Nixon Limões, pô. Mista. Toda a água se tornou em sangue. Agora a gente vai depender exatamente de Deus. Só que o que acontece? Se a gente- Ele vai mandar no tempo dele. Não vai ter Não, é no fartura nosso. pro Você justo. se lascou. Imagina só, você passa um dia com sede, 2 dias com sede, 3 dias com sede, e você pedindo água para Deus. Chega o 4º dia, não tem água. Nossa. Imagina, Deus fez Sua isso com fé o vai povo ficar... de É. Israel no deserto. Eles, a gente preferia voltar pro Egito, porque lá tinha comida, entendeu? Lá tinha as coisas. E Deus, ele vem no tempo dele e dá. Entendeu?
Vocês querem água? Eu dou água para vocês, mas o tempo dele. Vocês vão ter que caminhar até o lugar onde tem água. Nós já vamos achar que estamos perdidos. Aí tudo vai contribuir para que a gente continue achando isso. Continue isso. Ah, então, não. Essa é a angústia de Jacó. Eu tô Porque tudo está lascado, contribuindo. eu tô entendeu? lascado. Tudo Tudo contribui. tá contribuindo. Ela diz assim, Deus não vai permitir que a gente morra. Mas Mas que ele não sou. tá Vai dizendo quebrar que- uma perna. Ele não está dizendo que a gente não vai ser torturado. Ele não Vai tá dizer dizendo que a gente vai não vai ser jogado em prisão. desnutrido. entendeu? Mas ao mesmo tempo ele também fala que a gente não vai passar por algo que a gente não aguente. Exato. Então, Entendeu? Ô, senhor, eu não aguento nada, você tá ligado? sempre tem Olha o algo nosso que corpo, ampare, né? Para você serve a quarta voz. Felizes são aqueles que dormem no Senhor. Ah, Que as Aleluia, obras sim. estão guardadas. E pastor, no meio da lição também fala que no final do tempo vai ter uma batalha na sua mente, que é isso que você tá falando É agora. isso, a angústia de Jacó. E você vai ficar brigando por quem você vai adorar. Se você quer, tipo assim, não, vou se misturar com esse povo aí e vou Ô, começar a pastor. matar os crentes. Ou vou adorar a Deus e passar por todo esse perrengue Pode aí. existir a possibilidade de quem foi decretado salvo pular do barco ali na praia e, sei lá, se juntar com os perdidos e fazer coisa errada? Ou não? Sim. O problema todo vai ser assim. Nesse momento de perseguição e problema, Porque isso é um pouco. Só pra completar o raciocínio, Uhum. porque isso é um Na pouco porta tipo da- assim. Que aprendemos da seguinte maneira: que depois que a porta da graça tá Que é fechada salvo é salvo. e o seu nome tá escrito no livro da vida, amigão, sua salvação tá garantida. Mas e se essa pessoa, no meio ali, não suportar e de repente começar a juntar com os ímpios e fazer coisa errada? Como não, funciona? na questão é que assim, ela nunca foi salva. A Nunca? questão da salvação, ela não vai ter atrelada no sentido de, tô salvo e salvo para sempre, entendeu? Tem muitos que vão mostrar que não estavam salvos exatamente no final da vida. Que eles estavam aqui Caraca. enquanto Deus estava dando alguma coisa para eles, entendeu? Mas o salvo que realmente está salvo não tem como se perder depois Não que a tem. porta é fechada. Porque assim, ele tem uma fé suficiente para passar por todas as situações. Não é literal, então. Se fechou a porta da graça, não é literal que ele tá, tipo, salvo. Não, ele está salvo porque ele está preparado para passar por esse momento. Mas aí ele vai entendeu? decretar. Ele Vai tá depender preparado, dele, não isso, da entendeu? porta, né? Agora sim, muitos vão fugir, muitos vão sair, muitos vão ter minha vida. Ok, eles nunca foram dos nossos. Caraca, meu, agora Estavam faz aqui sentido. dentro. Eu vou sentar na calçada. Você admite isso, eu sou mesmo, pode vir. Quero ver tu me matar. Atira aí que eu quero ver se tu é bom mesmo. Entendeu? Vamos ver se tu é bom. Atira aí. Ô Deus, tamo junto, hein? É Tamo brincadeira, junto. tá hein? no A gente vai saber que eles nunca foram salvos. Eles estavam com a capa. Eles estavam só com a máscara, entendeu? Só que nesse momento as máscaras vão cair. Todas, né? E aí a gente vai ver quem é quem de verdade, entendeu? É na tribulação que a gente vê quem é quem de verdade. Então eu fui visitar uma pessoa uma vez que viveu muitos anos na igreja. E aí no final da vida teve uma doença e ele começou a questionar Deus, cara. Que é normal, por que né? Que por que o senhor mandou isso pra mim? É. Entendeu? Só que assim, ele começou a questionar no sentido de que, cara, eu fui bom o tempo todo pro senhor, o senhor me dá isso aqui no final, entendeu? Entendi. O senhor me dá isso aqui, como é que eu vou agradecer? Como é que eu vou louvar você, sendo que você não cumpre com a sua palavra? Todo Então, trabalho assim, foi em vão. Você começa a questionar Deus de uma forma desrespeitosa. No sentido de que, eu não merecia isso. Uhum. Você se coloca no lugar de Deus, que é a história de Jó. Sim. Eu ia falar isso É a história agora. de Jó. Jó, ele começa a falar, Deus, o senhor tá pesando a mão, tira o olho de mim, tira suas flechas, para de jogar flecha em mim. Lá e tal. ele. Erra E o aí ele alvo. começa a citar Lá as coisas ele, boas Deus, que lá ele ele. fazia, Ele fez, né? entendeu? Como se justificasse. Ele começa a se justificar. Aí Deus aparece para ele e diz assim, quem é que tá perguntando aí? É. Quem é você, maluco? Quem é você? Você acha que você tem o braço mais poderoso que o meu? Aí ele começa a perguntar, Deus começa a perguntar para Jó. E aí? No final, depois de tudo, né, que Deus fala, Jó fala assim, mano, eu era um idiota, né? Tava bruto, embrutecido, Sim, assim. sim. Falando um monte de coisa sem sentido, cara. Fazendo um monte de perguntas sem sentido. E hoje a gente faz a mesma coisa, né? Não é Entendeu? muito diferente, né? Não é muito diferente. Então, assim, você vê na história que Jó era um homem temente a Deus, mas ele não tinha o conhecimento de Deus de verdade. Apesar de achar que ele fazia tudo certo, ele não tinha o conhecimento de Deus de verdade. Ele vai declarar que depois de ter visto Deus e ouvido Deus, aí ele fez, agora eu te conheço. Agora eu te conheço de verdade, porque os meus olhos te viram. Sabe o que é interessante a gente tá falando assim? Essa questão de você viver pela fé mesmo, assim, raiz. Eu percebo que a nossa vida cristã inteira é uma preparação
para os eventos finais que tá tendo. Porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A lição da semana passada a gente falou de... Semana passada não, perdão, senhores. Do trimestre passado a gente falou de fidelidade, né? Sim. E teve alguns pontos que a gente falou que às vezes a gente não tem uma certa confiança e acaba não devolvendo o dízimo, porque a gente não tem uma confiança de que Deus vai suprir aquilo ali de alguma Sim. maneira. Agora, imagina essa pessoa que não conseguiu ser fiel nos seus 200, 300 reais por mês, pegando o exemplo que o senhor falou, depender de um copo d'água durante 4 dias somente de Deus. Essa pessoa não está preparada para isso. Não tá, é. Por isso que Ellen White diz assim, o momento que a gente vai chegar lá na frente, a gente precisa de uma fé que a gente nem vai imaginar que a gente tem. A submissão a Deus, então, ela nos prepara para Sim. isso, né? Mas o que é esse conceito de submissão, pastor? Não, cara, a gente acredita e a gente confia que Deus está fazendo o melhor pra gente, independente daquilo que a gente está vendo. É o que eu falo para os jovens. Eu não adoro a Deus pelo que Ele faz. Eu adoro por quem Ele é. A Entendeu? música. Eu conheço essa música essa. Porque assim, a gente adora muitas vezes porque Ele faz. Tá, e se um dia Ele não fizer do jeito que eu quero? E se um dia Ele não fizer quando eu quero? E se, E se no fizer? dia que eu pedir água, ele não mandar? Ele não manda água, E se ele entendeu? mandar suco? Tô brincando. Sacanagem. Porque essa é a pegada, entendeu? Essa é a pegada. Primeiro, tem que ter preparação. Eu até quando eu faço o meu sermão no dia dos desbravadores, eu falo assim, mano, todo mundo tinha que ser desbravador em algum momento. Verdade, Sim, isso é Por quê? verdade. A gente vai precisar entrar em mata, É. entendeu? A Vocês gente manjam? vai precisar saber o que a gente pode comer no meio da mata. Vocês Clube é manjam uma de preparação, caatinga? É uma né? preparação. Então a ideia do clube é que todo mundo passasse um momento. Como é que você vai montar um acampamento? Como é que você vai montar barraca no meio do mato? A Como é que você vai fogueira. comer? Eu aprendi. Então, assim, é uma preparação para aquilo que vai acontecer. Ele já disse que vai acontecer. E muita gente não Entendeu? leva a sério também o E muita desbravador. gente não vai estar preparada. É. Por isso que, assim, vai ser capturado. Por isso que, assim, não vão conseguir sobreviver. Eu vou levar um carvão na bolsa, né? Porque- Abre um buraco. Aditivado. no chão. Só dar uma adenda que uma vez eu participei no Clube Desbravador, que foi raiz. Esse foi raiz mesmo aqui. Porque o cara fez o seguinte pra gente. O cara tava dando uma aula de plantas lá, da especialidade, eu esqueci o nome. Ele tava falando que era planta venenosa e que era planta boa. Só que ele percebeu que a galera não tava prestando muita atenção do que era uma planta venenosa. Aí ele chegou e falou assim, ó, essa planta aqui vocês podem comer. E aí o que acontece? Ele fez a gente comer a planta. Aí ele explicou, vocês repararam na folha da planta? Não. Dá uma reparada na folha da planta. Essa planta é venenosa, vocês acabaram de engolir veneno. Todo mundo ficou preocupado. Eu falei assim, mas tem uma solução. Para cortar o veneno da planta, vocês têm que comer carvão. Agora vocês corram lá na fogueira do fogo do conselho e comem o carvão que tá lá. Eu nunca comi carvão na minha vida tão gostoso igual aquele ali. É. Pelo temor à minha vida, cara. Eu aprendi uma coisa assim muito doida, cara. Com a E eu tenho certeza preparação. que vai ficar até o final da sua vida. Na perseguição eu vou levar um carvão. Vai saber Então. se eu como um veneno. Imagina. E aí, pode falar, Alice. ia Não, falar. pode falar. Não, pode falar, querido. Não, porque eu ia falar, se vocês comeram a planta que tinha acabado de falar que era venenosa e vocês não conseguiram prestar atenção que ela era, imagina nos fins dos tempos, pra gente lembrar de tudo aquilo que Deus já havia dito pra nós. Sim. É, o negócio vai ser doido. Vai ser difícil, é um tempo complicado. Por isso que, assim, a gente tem que temer a Deus. Porque, assim, vai parecer que a gente vai estar sozinho. Sim. Então, a angústia de Jacó, a angústia de Jesus, o Getsemane, a gente vai passar parte disso. Porque vai parecer que a gente está sozinho, a gente vai clamar a Deus e não vai ouvir nada. Um ponto. E o pastor, esse fator é muito importante, você falou, que a gente romantiza muito. E a gente romantiza até a atuação de Deus. Fala assim, que nem você falou, né? Pô, a água do ímpio vai ficar de sangue, mas a do justo não, vai ficar com água. Mas não dá pra saber. E até a lição fala no ponto de quarta-feira, assim, que a gente se baseia muito num Deus de amor. Fala assim, pô, Deus é amor, então não vai deixar eu passar por tudo aquilo nos finais dos tempos. Só que a gente entende, assim, que Deus é amor pelo fato dele se entregar pela gente, dele passar aqui e morrer no nosso lugar. Mas a gente tem que lembrar também que ele é justo. E no finais dos tempos, o negócio vai acontecer desse jeito que a gente tá explicando. E a gente tem que entender que ele está fazendo o melhor pra gente, entendeu? Ele está no controle de tudo. Uhum. Então, esses que são os 144 mil, eles têm uma fé E que inabalável. ninguém mais tem, entendeu? Ô, pastor, falando- Eles chegaram num patamar de fé que não importa o que aconteça com eles. Você quer tirar minha vida? É igual o Paulo disse assim, tá bom. Você não Morrer é pode tirar lucro. você não pode tirar minha salvação. Uma pergunta aqui. Esse convite que a primeira voz faz aqui, temer a Deus da língua para vir da hora dos seus juízes, que adorar aquele fez os céus e a terra, é um convite para que a gente faça parte dos 144 mil? Sim. Ou seja, já existe um grupo, eu vou fazer parte dele. Sim.
Ah, isso aí eu não sabia. Isso é interessante. Isso aí eu não sabia. Eu também não sabia, não. Já existe esse grupo, então, tipo assim... Claro que o número é literal, né? Ou literal não, é figurativo, não. Sim, Figurativo. figurativo. Então, tipo, fazer parte dessa totalidade do povo de Deus que a gente Sim. aprende. Não são exatamente É, 144. exatamente. Então, essa É numerologia judaica, né? O 12, na numerologia judaica, né, das 12 tribos e tudo mais, É a ela nação. tem uma conotação de amplitude, entendeu? Mundial. Sim. Entendeu? Então, os 12 discípulos, eles vão alcançar todo mundo, entendeu? As 12 tribos, elas vão alcançar todo mundo. Só que aí ele amplia essa ideia. Eu tive um estudo que esse 1000 aí representava, tipo, a quantidade dos exércitos que tinha antiguidade, que era sempre um grupo assim, de meio. ele tá ampliando a ideia. Então, Caraca, assim, 12 Luquinha. vezes 12, entendeu? Sim. 144. 144. Ele tá dizendo que a amplitude vai ser maior, muito maior. Já era grande. Já era grande e agora vai ser muito maior. A galera usava Entendeu? muita matemática. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7, amigão. Faz a conta aí pra você. Entendeu? Ele tá falando de amplitude. Legal. Não, é bom saber, porque isso aí a gente não tinha essa noção. Que é um convite para fazer parte dos 144 mil. Outro ponto importante, pastor, que eu acho que é legal falar, que essa questão de romantização não é só no quesito do que vai acontecer. Muita gente romantiza o próprio Deus mesmo, né? A gente vê muito na internet muitos jovens indo aí para pastores que não pregam a Bíblia, que falam de si mesmo, que falam da boca para fora, não pregam arrependimento e pregam um Deus de amor que nas entrelinhas ele aceita qualquer coisa, que aceita que você guarde qualquer dia, que ele só te aceita. É um Deus que te aceita como está e você pode se manter. Esse temor a Deus, acho que é importante a gente falar qual é o Deus que nós devemos, né? Porque a mensagem fala, adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Mas quem é esse Deus? A gente consegue prova na Bíblia, a gente consegue saber quem é esse Deus que fez os céus, o mar e a fonte das águas, para a galera de casa aí, como é que funciona? A questão toda da adoração está envolvida que Deus você adora. Entendeu? Sim. E essa vai ser a conotação do grande conflito. Sim. A quem você está adorando. Entendeu? Quando você vai na Bíblia, lá na Shemá, né, a oração do Shemá, ele diz assim, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Não tem outro Deus. Entendeu? Deus de prata, de madeira, de ouro, não tem outro Deus. Só tem um Deus. Entendeu? E esse Deus é o Deus de Israel. Entendeu? Então, assim, o problema é que a gente fica criando divindades. Porque tudo que a gente coloca acima de Deus vira uma divindade pra gente. Até o nosso próprio ego. Entendeu? A gente vai descobrir lá na frente, muitas vezes, que a gente não estava adorando a Deus de verdade. A gente estava adorando um Deus que a gente construiu. Eu montei um Deus para mim, entendeu? Eu fiz um Deus self-service. Ah, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, entendeu? Então, assim, você vai ver a igreja hoje que nunca vai pregar o juízo de Deus. Nunca. Por quê? Ela vive baseada em amor e graça. Deus é amor, 100% amor. Deus é 100% graça. Fica tranquilo que no final ele vai salvar todo mundo. Que é a heresia do universalismo. No final todo mundo vai se salvar. Tem um livro do Rob Bell, né, chamado isso, né? Quem é Deus afinal? Ele coloca lá que Deus é 100% amor. E ele escreve um outro livro que diz assim, o amor venceu. E nesse livro ele dá a entender que Deus vai chamar Satanás de lado. Vem cá, brother. Ó, tá vendo o que você fez? Perdoou. Tá vendo tudo que você fez aqui e tal? Mas, brother, tá perdoado, entendeu? Vou colocar você Você de matou volta. meu filho da pior forma, mas tudo bem. Eu relevo. Eu vou colocar você de volta no coro. No entendeu? lugar onde você tava, tá? Você vai continuar E vai sendo- O voltar. mesmo título. É como se fosse tudo um grande teatro aqui agora. Ah, não. Só que assim, pra gente pregar isso, você tinha que arrancar Daniel e Apocalipse da Bíblia. Porque ele está dizendo que no final Satanás vai ser jogado no lago de fogo. Ele vai ser destruído. Quando você lê no grande conflito, quando Deus mostra a história da redenção lá, passa como se fosse num telão toda a história da redenção, e todo joelho se dobra na presença de Deus, né? Dizendo que ele foi justo, que o julgamento foi justo. Ela diz assim, o próprio Satanás se ajoelha, reconhecendo o julgamento, mas depois ele se levanta para tomar a terra. Satanás nunca vai se arrepender. Abusado. Louca, até me Abusado, o cara é abusado. Ele nunca vai se arrepender, Ele nunca se cara. arrepende, cara. Se Entendeu? O coração dele se fechou tanto que ele nunca vai se arrepender. Não Se escuta mais Deus a voz do levasse Espírito ele de novo e colocasse ele de novo, Ia começar ele ia tudo fazer de tudo de novo. novo. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Vacilão. Que se eu levar gente que não respeita Deus para o céu, Tudo vai vai se acontecer repetir. tudo de Vai novo. acontecer de novo. E assim, tem algo interessante. Quando a Ellen White ela tem a visão do céu, né? Ela diz assim, a árvore da vida tá lá, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal também tá.
Filho. A árvore do Pra conhecimento do sempre bem e do mal lembrar. tá lá. Mas ninguém Então, vai assim, querer. Eu não vou ser o doido. temos a oportunidade de Eu vou cortar, mais uma sabe? vez cair em tentação? Sim. Ellen White faz essa pergunta. Nós temos a... Vai acontecer tudo de novo? Ela diz duas coisas que não vai acontecer mais. Primeiro, a gente vai relembrar, a gente vai lembrar tudo aquilo que a gente passou. Ah, tá doido. Dor de dente, não quero sentir Entendeu? mais. Né? A gente vai relembrar. Eu falei isso uma vez no sermão, não, eu vi ela falando que a nossa mente vai ser apagada e tal. Então, a gente não vai ter mais maldade. Sim. O que vai ser apagado vai ser a maldade, o pecado de nós. Mas a gente vai lembrar de tudo que a gente passou. E mesmo a gente sendo transformado, a gente vai ter que continuar sendo dependente de Deus, né? E ela diz assim, a gente vai contar para os mundos não caídos como é que foi adorar Deus sem ver Ele. Você é famoso. Nossa. Porque imagina, o mundo não caído, ele vai adorar Deus, mas ele adora face a face. Sim. Ele vê Deus. A gente só canta a música. A gente só canta música. A gente adorando no escuro. Facilmente. Entendeu? A gente vai contar para as pessoas como foi isso. A gente vai contar a nossa história. A gente vai poder ouvir as histórias. Ô, a gente vai ser Entendeu? o podcast dos caídos, tá ligado? Caraca, é mesmo. Pode caídos aí, galera. Pode No Pode Caídos. Hoje estamos aqui com o pastor Rodrigo. Qual foi a sua conversão? Imagina, cara, assim, é algo inimaginável. Você pode pensar um monte de coisa. Imagina um dia Jesus chamar você e dizer assim, quero contar a história do Rodrigo, quero contar a história do Lucas aqui, na frente de todo o universo. Aí eu falo assim, ô Deus, conta não, mano. Umas paradas aí que... Eu sou tímido. O senhor não pode Mas mentir aí, tem uns negócios... Será que eu posso pegar um serrote e cortar a árvore do conhecimento do bem e do mal, não? Não, então. Eu não ia morrer, né? Mas não assim, tem como morrer. a questão toda é que Deus é tão justo que ele vai continuar dando a oportunidade de escolha. Em nenhum momento ele vai tirar a oportunidade de escolha da gente. Isso é incrível. Então, assim, primeiro, a gente vai lembrar das coisas, a gente não vai querer mais. Segundo, o próprio Cristo vai levar por toda a eternidade as consequências do pecado. Tamanho dele, pô, tamanho. Então, assim, quando você olhar para ele, as mãos dele estão furadas. Mas... Entendeu? A fronte dele está rasgada. Então, assim, em toda a perfeição da eternidade, Jesus é o único imperfeito, cara. Nossa. Quando o texto bíblico diz assim que ele carregou por nós a iniquidade, ele vai carregar a iniquidade por toda a eternidade. Pra sempre, cara. Então as marcas vão ficar nele. E teve uma pessoa que um dia falou pra mim que a única coisa feita por mãos humanas que estará no céu será as marcas da mão de Jesus. Entendeu? Você vai ver as marcas aí e fala, mano, se for de novo, vai acontecer tudo de novo. Ele vai ter que descer e morrer tudo de novo, entendeu? Não, pode deixar que se alguém cair, eu desço o cacete lá mesmo. Não, a gente arranca o mal pela raiz. A gente arranca o mal pela raiz. E é assim literalmente. Que é o que o Apocalipse diz, lá em Apocalipse 5, né? João aparece no momento em que Jesus está sendo apresentado no céu como o leão da tribo de Judá. Mas ele tinha visto né? um cordeiro, né? E assim, todo mundo está adorando o leão da tribo de Judá que venceu. E agora pode abrir os selos. Aí João fala assim, mano, eu olhei e vi um cordeiro morto. Nossa. Entendeu? Para todo o mundo não caído, Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque eles veem Jesus como vencedor nesse sentido. Mas João viu o cordeiro sendo morto. E ele olha para Jesus e ele vê o cordeiro morto. Entendeu? Então assim, a gente vai levar por Jesus vai levar por toda a eternidade essas marcas. A gente vai ver em Jesus as marcas. É um amor muito... Não, pastor, mas eu já tô muito aqui, já forte, tô... cara. Nem sei se vou no céu com esse pensamento aí, cara. Mas eu falo assim, se alguém Vou fizer chorar qualquer... todo dia, meu irmão. Não, se alguém fizer qualquer coisa, eu falo assim, Jesus, pode deixar comigo, eu sei o que vai acontecer. O mundo inteiro já tá de prova. Deixa que a gente cuida com as nossas mãos aqui agora. Eu chamo a Rafael, chega aí. Deus, senta aí. Chama Rafael, chama o anjo Rafael. Traz aquela espada boa lá. Não, vamos resolver Afiada. aqui. Você, eu acho, mano. Mas, gente, conversa tá boa, cara. Eu gosto de conversar essas coisas, mas infelizmente a gente tá chegando no fim, cara. Mas foi bom, eu gostei. Foi bom, cara. Eu aprendi muita coisa aqui. Aprendi Pastor, também. Muito obrigado, cara. Pra quem não sabe, aí o pastor vai estar na nossa igreja aí. No dia 22 aí. Fica dar seus bestas aí. Vamos aí. Nakamura? Nakamura. Eu vou. Não, mas vai no acampamento lá. Você... Eu não vou, então. Então não é na igreja, pô. Não, mas ele é nossa igreja. A igreja somos nós, né? Mas é isso, galera. Eu queria falar com vocês se vocês tiverem alguma palavrinha final, alguma coisa pra falar pra galera aí, pra finalizar. Eu posso começar. Oh. Lucas, você falou um negócio importante, e isso que me gravou aqui na lição, que é essa preparação que Deus pede algumas coisas pra gente, com obediência sobre o dízimo e tudo, pra nos preparar para o final. Ou até mesmo para os nossos momentos de crise. Isso me gravou muito. Porque tem algumas coisas que ele pede que a gente fala, mano, o que é isso? Tipo o sábado, a gente não entende o sábado. Mas a gente sabe que é um dia que a gente tem que adorar, porque vai ter um dia que a gente vai ter que adorar ele mesmo. Como é que... Igual aquela companhia com Deus, entendeu?
Então foi isso que me gravou. Essa Negócio aí que é- obediência a Deus é sempre por uma preparação. É, tipo, como é que você vai passar fome se você nunca fez um jejum na vida? Entendeu? Verdade. Lari, tem alguma coisa pra falar pra galera? Ah, eu acho que pegando esse gancho de preparação, assim, de uma forma bem sucinta, a lição tá falando. Você estando pronto ou não, vou voltar. Então se prepara hoje, você não sabe nem o dia nem a hora. Boa. Depois que a porta da graça fechar, não tem mais como se salvar. Não tem mais como salvar ninguém. Então, que a gente possa confiar hoje, acreditar hoje e aceitar a graça que é gratuita hoje. É, o que eu falo aí pra galera, gente, ó, que a gente possa ter a fé de Jesus, né? Porque se nós obedecemos como ele obedeceu, nós também venceremos como ele venceu, né? E, cara, eu acho incrível como a Bíblia ela se completa, pastor. Quando a gente estuda, quando a gente pega um tema, então para me chegar aqui, eu preciso passar por aquilo ali. Então, tipo assim, cara, a Bíblia nos ensina como nós devemos se portar diante de Deus, como nós devemos ser fiel a Ele, como nós devemos agir perante o mundo, e justamente para quando chegar naquele tempo, você não ficar de mãos vazias. Então, eu vejo isso, que ninguém vai estar ingênuo ou sem saber o que vai acontecer, porque estava escrito e estava lá do começo ao fim, de como você faz, de como termina e tal, tudo mais. Então, tutorialzinho prontinho para você ser Spoiler salvo. também. E a gente não... Muitas vezes a gente acaba deixando de lado alguns conhecimentos que a gente acha meio bobo, só que lá na frente, cara, as coisas simples faz total diferença, cara. Tipo aquele negócio lá do Karate Kid, tira o casaco, põe casaco. Ah, mas ficar fazendo isso todo dia, rapaz, faz. Porque na hora que você for pra treta, pra briga, isso vai te ajudar muito. Então, assim, a preparação que a gente tem antes da porta da graça, do fechamento, é justamente para que quando a gente chegasse lá, poder suportar. Eu fiquei um pouco com medo aqui das coisas, mas eu quero ser um dos caras que fica até o final Lucas, lá, é- mano. Eu até perdi o costume, nem falei o The Look for me, né, Jackson? Mas tudo bem, não precisa fazer não. Perdi o costume, no próximo a gente faz, tá? Obrigado, Jackson. Pastor, e aí, pastor, o que você disse pra galera? Não, a ideia toda o temor a Deus é o respeito, né? Por quem ele é, de verdade. Não por aquilo que ele faz. Né? A gente tem um Deus que, lá em Salmo 139, diz assim: eu vi todos os seus dias. Todos eles foram contados. Ele sabe quanto tempo a gente precisa ter nessa terra. Ele sabe quais são as melhores escolhas. Né? Quando você vai estudar Deus, é muito amplo. Porque ele conhece todas as escolhas possíveis que você podia. E ele vai te ajudando a caminhar no melhor caminho. Então, assim, cara, adora Deus por quem ele é. Se acontecer alguma coisa, ele é Deus, entendeu? Se você pedir e não acontecer, ele continua sendo Deus. E a gente só precisa entender que ele está no controle de tudo, independente do que acontecer. Entendeu? São coisas boas, eu entrego nas mãos de Deus. São coisas ruins, eu continuo entregando nas mãos de Deus. Isso Entendeu? é fé. Essa é a ideia que a gente tem que ter para ser cristão. Entendeu? Boa. Essa é a ideia de confiança. Deus, estou com sede. A água não veio, mas eu continuo confiando que o Senhor está no controle de tudo. Deus, eu estou com fome. A comida não veio agora, mas eu sei que o Senhor continua no controle de tudo. Entendeu? Independente do tempo que passar, Ele está no controle. Ele vai, em algum momento, né, a mão White diz assim, ele vai mandar anjos do céu para alimentar o povo dele. No momento dele, no momento em que ele achar melhor, entendeu? Ele vai mandar. E a gente vai começar a ver essas coisas sobrenaturais acontecendo ao redor daqueles que são salvos. Exatamente. Por isso que a asa se chama asa, né? Os anjos vão vir voando aí. Você falando, pastor, me lembrou de uma frase de um grande filósofo que teve aqui no podcast um dia aqui. Sorte ou azar, só Deus vai dizer, né? Então, cara... É. Ah, foi Fui eu o que pastor, falei. cara. Pensei que você falava... Muito bom. Boa, boa. Galera, mas é isso, galera. Infelizmente a gente terminou a lição aqui. Espero que você tenha gostado. O bate-papo foi legal, foi gostoso. Foi. Foi Vocês bom. aprenderam? Aprendi. Então Muito. assista de novo quando chegar em casa. Eu só quero dizer pra você seguir as nossas redes sociais, que é @comunidade jovem APS, que não é, mas Jovem é Adventista. Jovem Adventista APS. Eu confundo os nomes, que antes era aquele, mudou, gente. E aí, vai estar embaixo aí, tá? Vou colocar embaixo, fica tranquilo. E é isso, pessoal. Obrigado, pastor. Obrigado, Lari. Obrigado, Diego, por estar aí também. Tamo junto. Obrigado Tamo à escola... A escola não. A Igreja da Alvorada aí, que abriu espaço pra gente aí. Obrigado, Yuri. Obrigado, É isso. Jackson. Obrigado, A Érica. galera do som aí, muito importante. Muito obrigado. Grande Yuri aí, né? Grande Jackson aí, já perdeu os cabelos com a gente aqui já. Érica também. Cara, a Érica? A Tá Érica aí, tá aí. Tá aí? Abraço, Érica. Beijo. Pastor, pode orar pra gente? Pode sim. Vamos lá? Querido Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá nessa vida, Senhor Deus. Nós possamos aprender a confiar mais em Ti. Que
que o Senhor possa continuar sendo o nosso Deus em todos os momentos. Amém. E que ao final, Senhor Deus, a gente possa estar de pé naquele grande dia. Ressuscitados ou vivos, né, restaurados, que a gente possa estar nesse grupo e subir para viver contigo por toda a eternidade. Amém. O Senhor conhece cada jovem que está ouvindo aqui, sabe das dificuldades que eles estão tendo. Que eles possam se apegar a Ti também, Senhor Deus. Naquele grande dia, estarem de pé também junto conosco para subir e viver contigo por toda a eternidade, Senhor Deus. Amém. Esteja conosco, continua trabalhando em nós e através de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, povo. Fica com Deus, viu? Tchau. Bota a música aí. Se Deus quiser, ele é Deus aí. Já foi. É isso.